Olá, meu nome é Manuel, sou aluno de mestrado da UFSC e estou fazendo a disciplina de otimização utilizando métodos de IA. O meu projeto de otimização é a otimização de uma carteira de investimentos utilizando um modelo de Markowitz. Então, falando um pouco de como vai ser dividida essa apresentação. Logo no início, vou fazer uma contextualização do problema e logo em seguida já partindo para a modelagem, mostrando as equações necessárias para a gente entender melhor esse problema. E na parte de otimização, citar os algoritmos e já mostrar os códigos da implementação em Python utilizado. Na análise dos resultados, vamos discutir os diferentes resultados dos algoritmos utilizados. Contextualização. A teoria moderna de portfólios de Markowitz modela o processo de investir como um problema de otimização, em que o investidor ele deve decidir quanto peso alocar em cada ativo para ele equilibrar o risco e retorno. Então, aqui vai ser ativos da bolsa de valores, né? Então, o investidor ele deseja alocar o seu dinheiro em um ativo para ter o retorno. Só que se ele alocar apenas em um ativo, ele tem o risco de que esse ativo seja muito volátil, é, acabe perdendo dinheiro no curto ou às vezes até no longo prazo. Então, para equilibrar não deixar todos os ovos numa cesta, ele faz a diversificação do seu patrimônio. E justamente esse modelo de Markowitz é para ajudar a como diversificar, quanto colocar em cada ativo. Então, algumas perguntas que esse modelo visa responder é: qual é a combinação de ativos que maximiza o retorno esperado para um dado nível de risco? E qual a combinação de ativos que minimiza o risco para um dado retorno esperado? Então, é maximizar o retorno para um risco e minimizar o risco para um retorno. Ok, então entrando mais na parte matemática de como vamos modelar esse problema. A gente vai definir algumas variáveis. Aqui teremos o ômega i, para i sendo de 1 a n, como sendo os pesos dos ativos. Então, ômega i é o peso de cada ativo i, e teremos n ativos. Então, a gente já pode montar o vetor ômega, que vai ser composto pelo peso de todos os ativos, né? Então, vai ser esse vetor coluna. A função objetivo. A nossa função objetivo, a gente vai ter duas principais aqui. Uma delas é essa de minimizar a variância. Aqui, variância e risco, no modelo de Markowitz, elas são a mesma coisa. Então, o risco ele é modelado como a variância, né? Então, a gente quer um portfólio menos arriscado para um retorno esperado mínimo. Então, para um determinado retorno, a gente busca minimizar o risco ou minimizar a variância total. Então, temos essa fórmula ali, onde o nosso ômega transposto é sigma ômega, vai ser a variância total, e a nossa matriz de covariância dos retornos vai ser o nosso sigma. Ok. O nosso outro objetivo é a maximização do Sharp. O que seria o Sharp, né? O Sharp é a gente conseguir aumentar o retorno além da taxa livre de risco, para um determinado risco assumido. Então, a gente quer que o nosso retorno seja maior do que a taxa livre de risco, no caso a taxa Selic, e que ele fique, para um determinado risco, a gente tenha um maior retorno. Então, a gente também tem aqui as definições do retorno do portfólio, a taxa livre de risco e a volatilidade do portfólio. Ok, tendo as nossas duas funções objetivas, agora precisamos definir as nossas restrições, para então, após conseguir fazer a otimização. A nossa principal restrição aqui vai ser que a gente vai precisar alocar 100% do patrimônio. Então, a soma de todos os pesos vai dar igual a 1. Os pesos, cada peso vai variar de 0 a 1, é a porcentagem ali
de quanto eu vou alocar em cada ativo, e ao todo, somando todos, vai dar 1. O total do valor disponível deve ser investido. Uma segunda restrição que a gente vai colocar aqui é que os pesos só vão poder ser positivos. Então, não é possível operar vendido, chamado short selling, né? Então, o peso não vai ser negativo. Ok, agora já vamos partir para a parte prática ali, né? Aqui algumas considerações. Para a gente conseguir ter essas variâncias, esses retornos esperados, a gente buscou dados do Yahoo Finance e pegou já esses dados com os valores diários ajustados. Então, o que acontece? É que algumas as ações, se tem algum evento, a distribuição de dividendos, ou alguns outros eventos que impactam o fechamento, o preço dessas ações, em alguns gráficos esse preço pode ficar desajustado, desconsiderando esses eventos, né? Enfim, mas ali tem apenas um parâmetro que a gente passou ali no Yahoo Finance e já conseguiu esses preços ajustados. E conforme pesquisa, esse é o melhor valor ali para a gente considerar nesses nossos modelos quantitativos. O cálculo do retorno, a gente também vai utilizar o retorno logarítmico. Também, justamente para facilitar as contas, e ele acaba sendo simétrico quando a gente faz tanto ganho quanto perda, né? Então, aquela questão de a gente poder fazer, por exemplo, a ação subiu 10% e depois de ter subido 10%, ela caiu 10%. Ela não volta pro local inicial, né? Se a gente usar o logaritmo, a gente consegue fazer as operações e elas são simétricas. Então isso vai facilitar nossas contas quando a gente fazer as ponderações. E também vai facilitar a gente conseguir fazer as ponderações diárias que a gente pegou ali, né? E passar elas para anuais, apenas multiplicando pela quantidade de dias. É por isso que a gente está utilizando o cálculo do retorno logarítmico. Ok. Então aqui, iniciando já na parte do código, o que a gente fez? A gente escolheu alguns ativos. Ali foram 7 ativos. Aqui pode ser uma análise fundamentalista mesmo, né? Então, poderia ser qualquer ativo que o investidor ele deseja investir, mas ainda não sabe quanto ele quer colocar na carteira dele de cada ativo. Então, ele foi pego algumas ações relevantes da bolsa e já tentando diversificar um pouco os setores. Os dados foram obtidos a partir de 2023 até o dia de hoje, de 2025, e a frequência foi diária. A taxa livre de risco é considerada a Selic atual, que é 15%. Para fazer o download dos dados, foi utilizado o Yahoo Finance, né? Então foi importada a biblioteca do Yahoo Finance, foi feita essa função, e ele já pega o preço de fechamento e autoajuste, que é o que a gente considerou dele ser ajustado já. Então tá aí um exemplo dos dados que foram obtidos. O retorno esperado e covariância. A partir desses dados, então a gente calculou o retorno esperado, a gente fez a computação ali, né, dos logs do retorno. Então temos a média diária de cada ticker ali do log do retorno. Podemos ver que o maior retorno, por exemplo, foi da Petrobras, o PTR4, e também a covariância, a matriz de covariância. Ok, algoritmos utilizados para conseguir agora realmente fazer a otimização dos nossos objetivos, né? A gente teve dois principais algoritmos aqui, o SLSQP, que foi pesquisado aqui e encontrei, né? Eu acabo falando a gente por costume, mas eu encontrei um método em que esse método seria robusto e principalmente que ele conseguiria lidar com restrições de igualdade, que é uma das questões que a gente tem ali, é a restrição justamente de utilizar 100% do valor do nosso patrimônio. Mas também para fazer a comparação foi utilizado esse outro método, o Kobila, que
também é um algoritmo que ele consegue lidar, é um método livre de derivadas que usa aproximações lineares de função objetivo e das restrições. Então ele parecia também adequado para o nosso objetivo. Ok, para minimizar a covariância, foi feita essa função. Então ela é inicializada logo com um chute inicial ali, né, com os pesos todos iguais. Ali acabei deixando ali, né, aquela parte de permitir short ou não, mas aqui não é, a gente não acaba não fazendo essa análise, que seria o operar vendido, né? Algumas restrições que a gente colocou, a restrição que a gente colocou aqui, né, é a soma dos pesos justamente ser igual a 1, e daí é feito a variância do portfólio. E aqui nesse print está sendo utilizado o método SLSQP e já a função de minimização. Aqui para maximizar o Sharp também é inicializado com valores todos iguais, é passado a taxa livre de risco e a Selic. Os períodos do ano justamente para conseguir analisar essa taxa, né? A gente tem a taxa diária e a gente quer analisar essa taxa. E depois multiplicado por -1, justamente para conseguir mandar para a função minimiza, mas para seja maximizado o Sharp. Aqui também é plotado a fronteira eficiente. Então a gente vai desde a maximização, da minimização ali da variância até a maximização do Sharp e plota toda a fronteira eficiente. Qual seria para determinado risco, né? Aonde ficaria o retorno esperado nessa fronteira eficiente. Então, no método SLSQP, a gente pode ver aqui que a fronteira eficiente ficou dessa forma aqui, partindo... O que vale a pena observar aqui é que só vale a pena investir a partir da mínima variância, tendendo lá para o máximo Sharp, né? Todos esses valores abaixo ali da mínima variância, que ele acaba voltando para a direita ali, mais abaixo, né? Acaba não valendo a pena a gente investir, porque a gente poderia ter um retorno maior se a gente diversificar de alguma outra forma, lá na parte de cima, né? Então aqui seria só um risco, com o mesmo risco a gente conseguiria facilmente ter um retorno maior. Ok, os pesos aqui para o máximo Sharp, o obtido foi investir tudo em BBSE3, e para a mínima variância, essa parte aqui realmente chamou um pouco de atenção, que foi os pesos todos iguais. Então, até foi analisado, a princípio parece que a própria diversificação ali, né, dos setores das ações acabou já fazendo que a variância seja menor do que a ação individualmente, né, que a gente vai analisar no próximo gráfico. Mas esse foi um dado interessante. A gente até rodei várias vezes ali e acabou que sempre veio ele determinístico, né? Então ele sempre veio essa informação. Então aqui, como eu comentei, plotei algumas ações aqui, por exemplo, a da Taes e a da Vale. E a gente pode ver que elas têm por exemplo, a da Vale tem um risco bem maior, um retorno bem menor do que a gente encontrou da mínima variância. Então, justamente já colocando o mesmo peso em todas as ações, a gente conseguiria ter um retorno maior do que só investindo na Vale, por exemplo, e um risco bem menor. Já na Taesa, a gente, apesar de aqui no mínimo variância a gente ter um retorno menor, o risco também seria menor, né? A da Taesa a gente tem um retorno um pouco maior do que desse da mínima variância, mas o risco também aumenta. Então, nesse ponto, se a gente estiver disposto a correr esse risco aqui, a gente deveria procurar alguma combinação que caia um pouco mais aqui em cima, né? Para aumentar o nosso retorno para esse determinado nível de risco.
Mas como a gente comentou ali que está justamente essa questão de ele ter passado todos os valores iguais, né? Foi analisado este outro algoritmo. E aqui foi observado também que para o maior Sharp o BBS é 3, então ele realmente ficou igual nos dois, ele sendo o maior Sharp, investir apenas em BBS é 3. E a mínima variância, aqui tivemos uns valores diferentes. E, inclusive, se analisando aqui esses valores de retorno anual, né, e do risco, a gente pode ver que o risco aqui, utilizando esse Cobila, foi de 11,26%, né? Aqui embaixo o risco também é em percentual, e o retorno é de 13,24. Enquanto nesse outro, se a gente voltar aqui, o da mínima variância, o risco está em 12,77. 12,77, 11,26. Então a gente pode ver que esse outro algoritmo ele foi mais eficiente. Por isso que é importante também a gente analisar outros algoritmos ali, né? E esse foi a nossa análise do portfólio. Então a gente consegue, a partir é, desses pesos aqui, né, conseguir um resultado melhor para o nosso portfólio. Obrigado.